Hoje celebramos 21 anos de trabalho batista nesta cidade. Foi exatamente dia 21 de outubro de 2000 que realizamos o primeiro culto ao nosso Deus em um salão alugado, a rua Largo Mercado, no 19. Éramos eu, Josileide, Priscila e Tássia, que eram bem pequenas. Neste dia, Josileide, feliz da vida, se propôs a sair pela rua com o propósito de convidar as pessoas. Ela tinha feito o convite. Quando retorna da sua missão, eu perguntei quantas pessoas ela tinha feito o convite. Ela me respondeu, aproximadamente umas 100 pessoas. Ficamos animados com a quantidade de pessoas que foram convidadas. Naquela noite, aconteceu algo inusitado. O pastor Soares se comprometeu de estar presente e pregar. Quando cheguei no salão que ia acontecer o culto, eu esperava estar lotado de pessoas, conforme esperado pela quantidade de pessoas que tinham sido convidadas. Porém, naquele momento, pude contar apressadamente umas 20 pessoas. Como não tínhamos experiência, achamos que vieram poucas pessoas e nos deixou um pouco triste. Só que um tempo depois caímos na realidade que o convite foi um sucesso e que teve bastante visitantes. O tempo foi passando e chegando a hora do início do culto e nada de pastor Soares chegar, preocupados, Leila e eu procuramos entrar em contato com o pastor, o qual nos informou que houve um imprevisto e que ele não podia vir. Naquele momento faltavam 30 minutos para o culto começar. Imediatamente corri para casa e abri a Bíblia. Em seguida escolhi um texto bem conhecido e meditei e voltei para o culto. Dirigi e preguei. Foi a minha primeira pregação que fiz. No início, eu dirigi o culto e pregava, pois neste tempo a congregação se resumiu em 4 pessoas, eu, Josileide, Priscila e Tássia. Tive muitas vezes de pregar apenas para minha família. Depois de ter aberto este salão, o trabalho da Igreja Batista, eu e minha família continuamos perseverantes, com a graça de Deus, a servir ao Senhor com garra e alegria. Neste tempo, a Igreja de Santa Cruz sempre enviava alguns irmãos e missionários para nos ajudar. Lembro do irmão Erivan, que quase todo domingo vinha de Santa Cruz para a gente fazer visitas e evangelização. Também neste período contamos com a ajuda do missionário Bill John. Consequentemente, começou a surgir as primeiras conversões, o Senhor Jesus salvando e abençoando o trabalho. As primeiras conversões da cidade foram Jeová, Luizinho, que hoje é o pastor Luizinho, e irmão Adonis, que tinha aceitado na Assembleia de Deus e estava afastado. Começou a se congregar na Batista e permanece até hoje. Neste período, contávamos também com o evangelismo com o irmão Jeová e Luiz. Durante todos estes anos, fizemos visitas, evangelismo, estudos bíblicos na EBD, programações com crianças, cultos públicos nos lares, distribuição de folheto, etc. Mas não estamos conformados, precisamos avançar mais e mais, contando com as bênçãos do Senhor para conosco e com a igreja, para que possamos, como instrumento de Deus, levar o Evangelho aos descrentes. É notório que durante todo este tempo enfrentamos muitas lutas, muitos desafios e até algumas perdas. Me refiro àqueles que aceitaram e voltaram para trás, por não vigiar e por isso deixaram-se levar pelos encantos do mundo. Outros caíram, mas com a ajuda de Deus conseguiram se levantar. O certo é que a obra do Senhor Jesus Cristo não pode parar. A sua ordem foi até os confins da terra. A igreja em geral, nestes 2 anos de pandemia, passou por grandes desafios. Chegou o momento de alguns lugares as igrejas serem fechadas por conta da pandemia, deixando os cristãos de se reunir na casa do Senhor para comunhão e adoração. Mas nós, com a direção e a ajuda do nosso Deus, procuramos com fé manter as programações da igreja normais o quanto podemos, para a glória do nosso Deus. Fui acometido de um acidente, mas não me faltou os cuidados do Senhor para o meu restabelecimento, bem como as orações da igreja e dos demais irmãos. Em relação aos trabalhos da igreja, Deus tem suprido as necessidades.
usando ainda mais os irmãos, que durante minha recuperação assumiram as programações. São eles, irmão Adonis, irmão Júnior, sem deixar de falar das irmãs Josley, Nilvânia, Aninha, Leilinho e outros, com suas orações e contribuições. Louvado seja nosso Deus pelos 21 anos de trabalho batista em Coronel Ezequiel. Por isso e por tudo mais que o Senhor fez por nós, expressamos como o salmista: grande escolha fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Amém? Bem, irmãos, quero desejar a todos os irmãos e visitantes, as bem-vindas. Seja bem-vindo a essa programação ao nosso Deus de 21 anos de aniversário, da existência da Igreja Batista aqui na cidade de Coronel Ezequiel. Agradecemos a Deus e vamos a Deus por esse privilégio, de podermos estar aqui nesta noite mais uma vez, exaltando a Deus e glorificando a Ele por esse tempo. Agradecendo também pelos visitantes que aqui estão conosco. Que Deus abençoe, que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Também boa noite a todos os irmãos e visitantes. Convido a todos a ficar em pé para a gente orarmos. Oremos, nosso Deus, Santo Eterno, damos, Senhor, graça por mais este culto a Deus, dia festivo, culto de ação de graça ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa cidade, através de cada irmão que pertence a esta igreja. Sabemos, ó Deus amado, que a Tua palavra foi lançada durante todos esses anos, os 21 anos. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Ó Pai amado, abençoa a programação, seja cada irmão que chegou, aqueles também que vão chegar, tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Pois em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Eu convido o pastor Marcel para chegar até aqui. Convido o irmão Júnior. Vamos louvar com o hino do cristão 411, dia festivo. Yeah.
leitura oficial. Nesse momento eu convido toda a igreja a ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. É Mateus capítulo 5, irmão, do 13 a 16. Mateus 5, do verso 13 a 16. Amém? Todos encontraram? Mateus capítulo 5, versículo do número 13 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Eu convido o pastor Márcio para fazer a oração. Oremos. Amado Deus, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui nessa noite. Graças te damos, ó Pai, por esta reunião, por este ajuntamento de pessoas, de filhos e filhas. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Abençoa, meu Pai, a tua palavra em nossos corações e nos ajuda, meu Pai, a expor a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Boa noite, amada igreja. Com muita alegria, né? Fico emocionado em estar nesse lugar. Tenho um desejo de conhecer essa igreja. Tem toda uma história, né? No tempo de criança, a gente jogava bola aqui nesse terreno. Eu não sabia nem mais nada de quem era e o que seria no futuro. Aí hoje, um local dedicado ao Senhor, um local dedicado à adoração, ao serviço, a obra de Deus. E como o nosso irmão, como o nosso irmão Tota falou um pouco, né? Nós somos filhos do coronel Ezequiel. Hoje à tarde, conversando com muitas pessoas, eu falando normalmente, né? Eu não estou lhe conhecendo, não. Você conhece Branco? Quem sabe, pois é, você está falando com ele. Então, depois de um bom tempo, né? Até me atrapalha quantos anos fazem, né? Quem não tem vida aqui em Coronel Ezequiel. Mas aqui estamos. Estávamos servindo ao Senhor na cidade de Ipanguaçu, região do Vale do Açu, por 5 anos e 10 meses. No ano passado, no fim do ano passado, nós chegamos a Lajes Pintadas, onde nós estamos hoje, dia 7 de dezembro faz um ano. E eu conto com as orações da amada igreja em favor do nosso ministério, e sempre nós lembramos de vocês aqui. Sempre eu converso com o pastor Luiz. Ele fala com muita alegria de cada irmão da igreja aqui em Coronel Ezequiel, tanto aqui na sede quanto no Santo Antônio. A igreja de Jesus Cristo que está em Coronel Ezequiel, ela é bem quista, bem representada, e que nós possamos sempre louvar a Deus, zelando por esse propósito.
Então, sem mais delongas, o texto que nos foi proposto nesta noite, irmãos, ele é um texto muito instigante, onde o cristão vai ser desafiado a rever alguns conceitos, a ver a sua situação, o seu relacionamento, pensar no que está acontecendo no mundo hoje e na sua vida, principalmente. Ou seja, quando nós olhamos o Sermão do Monte, como é conhecido, Mateus, que vai do capítulo 5 e vai até o capítulo 7, nós vamos encontrar aqui o maior sermão feito pelo Senhor Jesus. E não é à toa que é o início do seu ministério. Quando nós observamos o Senhor Jesus, a partir do capítulo 4 de Mateus, versículos 23 e 24, ele vai formar a sua comissão. Ele vai formar o seu apostolado. Ele vai chamar aqueles homens que terão um grande papel na propagação do Evangelho. Quando nós observamos a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu ministério, foram apenas 3 anos, alguns meses. Então, precisa-se de mais tempo, precisa-se de mais pessoas para fazer conhecida essa obra. Em apenas 3 anos, o Senhor Jesus Cristo fez tanta coisa que não caberia no mundo tanto livro para que fosse escrito. Para a gente ter uma base, uma pequena noção da grandeza que foi e que sempre será o ministério de Jesus. Então, cada um daqueles homens que foram chamados, eles são chamados felizes, bem-aventurados. Quando nós olhamos no Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 10, nós vamos encontrar o Senhor Jesus iniciando o seu sermão público. Ele direciona essas bem-aventuranças para todos aqueles que crerem na sua palavra. Ele vai chamar a atenção daquele grande público, e podemos imaginar homens, mulheres, crianças, pessoas com fome, pessoas com sede, pessoas com enfermidades. O povo de Israel vivia numa grande opressão. E como todo país que vive em opressão, ele almeja o quê? Liberdade. Ele almeja o fim dessa opressão. Vemos aí na atualidade diversos países que sofrem com a opressão. E o anseio de todos, liberdade. Liberdade, liberdade. Então, por isso que o Senhor Jesus, ele chama de bem-aventurados. Ele vai fazer uma lista, eu não vou aqui ler o texto, vou deixar mais adiante. Ele vai fazer essa lista. Aqueles que têm fome de justiça, aqueles que querem a paz, aqueles que querem a misericórdia, aqueles que são perseguidos. O Senhor Jesus, ele vai abranger a sua mensagem para um grande público que está lá no extremo norte de Israel, na divisa com a Fenícia, com Tiro e Sidom, com a Síria, países islâmicos, países pagãos, países que não brilhava a esperança. E como foi dito pelo profeta Isaías, lá nas terras de Zebulon, de Naftali, a Galileia dos gentios, deveria raiar a luz da esperança, a luz da tão sonhada liberdade. E essa liberdade que Jesus está pregando, está mostrando, não é simplesmente uma liberdade político-religiosa, social, mas uma liberdade que vai além da nossa vida terrena. É aí que nós vamos entender o grandioso valor que tem a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é aplicável. A palavra de Deus, ela traz benefícios à vida cristã. Então, quando nós olhamos no versículo 11, eu gostaria de ler com a amada igreja, e peço bastante atenção. Ele diz o quê? Bem-aventurados sois. Agora ele vai mudar o destinatário.
Do versículo 3 ao versículo 10, ele está abrangendo a sua mensagem para aquela grande multidão que está lá, que anseia por liberdade. Do versículo 11, ele vai focar a sua lente para os 12, aqueles 12 discípulos, aqueles 12 homens que foram chamados a Deus. E nós sabemos que um deles é o maligno. O Senhor Jesus sabia muito bem disso. Mas ele vai chamar a atenção dos seus discípulos para as verdades que eles iriam aprender e que deveriam repassar. Então ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Quando nós observamos esse versículo 11, nós vamos ter a noção do que é ser chamado para ser um crente. A gente vê muitas placas aí, até de igreja, que se dizem evangélicas, que colocam um slogan: pare de sofrer. Em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar isso. Absolutamente em lugar nenhum. O Evangelho é renúncia. O Evangelho vai também trazer até dificuldades. Certa vez eu conversando com um jovem, ele disse: olha, pastor, eu saí da igreja porque quando eu estava na igreja eu sofria muito, e hoje está às mil maravilhas. Mas tem algo errado com você nunca conheceu o Evangelho. Porque aquele que conhece o Evangelho de Cristo verdadeiramente, por mais que ele se afaste, ele nunca terá essa alegria. Nunca. A alegria do servo de Deus é estar submisso a Deus. Não vai ser no mundo. O mundo não nos traz prazer de maneira alguma. Então, no versículo 14, ele vai trazer uma mensagem, uma palavra de exultação, de alegria. Olhe, quando acontecerem isso com vocês, estejam alegres, porque aconteceu com os profetas, vai acontecer com o Filho do Homem, que eles vão ver, e posteriormente com eles. Onde ele vai apresentar aqui, a partir do versículo 13, quando nós podemos entrar de uma forma mais, depois desse panorama introdutório, no versículo proposto, o Senhor Jesus, após mostrar aos seus discípulos a importância deles, as perseguições que eles iriam passar, mas também a alegria e o gozo que eles iriam ter, ele vai apresentar aqui 3 metáforas. Ele vai trazer aqui 3 comparativos: sal, luz, a cidade, figuras pelas quais é o servo de Deus. Trazendo para a nossa aplicação dos nossos dias, nós vamos encontrar aqui a mensagem que o Senhor Jesus traz aos seus discípulos, é de que eles deveriam ser semelhantes ao sal, como está descrito no versículo 13, parte A. Ele diz: olha, vocês são o sal da terra. As irmãs, as senhoras donas de casa sabem muito bem qual é a função do sal. Tem muita gente que gosta de um sal, que é uma beleza, né? Mas aqueles que têm problema de hipertensão, problemas cardíacos, o médico vai dizer logo: tire o sal. Procure outra fonte que você possa substituir o sal. Mas toda pessoa, homem e mulher, que tem um certo conhecimento na cozinha, vai dizer: sem o sal não é o mesmo gosto. Não é verdade? Por mais que a gente tenta aprender, por mais que a gente busque outras maneiras, mas sempre vai ficar aquele gostinho de estar faltando o sal. Então, nós podemos entender que o Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos, dizendo: olha, vocês serão peça primordial, chave para a propagação do Evangelho. Após a morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor, veio o Pentecostes,
a descida do Santo Espírito, para justamente capacitar, fortalecer, animar aqueles homens. E nós sabemos que o Espírito envolveu cerca de 120 homens para lhes falarem nas suas línguas originais, para propagarem na grande festa do Pentecostes, no templo dos judeus, onde havia uma grande multidão em Jerusalém. Diversos prosélitos vieram a Jerusalém, vindo cultuar, e na sua língua original, eles puderam ouvir, através daqueles homens, cheios do Espírito, a boa nova do Evangelho, a boa nova de salvação, a boa nova pela qual somente aqueles homens poderiam dar início. Nós podemos ver aqui um início começado pelo Senhor, pelos discípulos e posteriormente pela igreja. Igreja essa que é combatida, igreja essa que é perseguida, igreja essa que é rejeitada, mas jamais destruída. Em todo lugar sempre haverá um remanescente. Em todo lugar sempre haverá um servo de Deus, uma serva de Deus, levando a mensagem da cruz, levando a mensagem de boas novas, de perdão, de salvação. Então essa primeira metáfora, referindo-se ao sal, é mostrando que o papel dos discípulos e posteriormente da igreja é um papel fundamental. Seja na sua casa, seja na sociedade onde você está inserido, seja no seu trabalho, seja no seu dia de lazer. Pessoal, hoje eu estou de folga, hoje eu não sou crente, não vou fazer tudo, não existe isso. Em todo lugar onde você estiver, você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Nós podemos tirar férias do nosso trabalho, mas da nossa fé cristã não tem como, porque o crente ele carrega as marcas de Cristo. O crente ele carrega no seu coração, na sua mente, com toda a sua fé, a perseverança, a dedicação e o zelo no manuseio desta palavra. Por isso que nós temos aí na nossa sociedade uma diversidade de evangelho, mas sempre você vai ver, vai dizer, rapaz, fulano prega diferente. Eu já ouvi muito, já fui muito em igreja, mas aquela igreja ali, ela prega diferente. Está vendo? Sendo uma pessoa criteriosa, igual a dona de casa, sempre lembra do sal, e quando não coloca o sal, sempre falta. Assim é o papel da igreja. Assim é o papel do crente. Assim o Senhor Jesus estava mostrando aos seus discípulos que tudo aquilo que eles estavam iniciando o seu aprendizado com o melhor professor, nosso Senhor Jesus Cristo, com o melhor teólogo, com o melhor missionário, nosso Senhor Jesus Cristo, eles iriam aprender, eles iriam conhecer. Por isso que Jesus falou por parábolas para a grande multidão, e somente a eles foi lhe dado o direito de ouvir, de terem as explicações. Nós vamos encontrar passagens bíblicas lá em Mateus 13, né? Quando o Senhor Jesus faz a parábola do semeador. Senhor, aqui em segredo vem cá, o que é que você está dizendo? Ele não está entendendo. Então o Senhor Jesus vai esmiuçar. O Senhor Jesus vai apresentar de uma forma bem clara, bem objetiva. Mas lá no Pentecostes, eles vão ser cheios do Espírito, e com o que eles aprenderam, eles iriam ter a fé, a coragem de levar adiante aquela mensagem. Assim também somos nós. No dia da nossa conversão, eu acredito que cada um de vocês deve lembrar no dia da sua conversão, a grande alegria que vocês sentiram no coração. Será que essa alegria se mantém?
Será que essa alegria se apagou? É importante sempre lembrar. Será que eu mantenho esse fervor desde o dia que eu recebi a salvação? Será que hoje eu estou assim? Eu devo me vigiar. Eu devo parar e pensar, porque eu tenho um compromisso. Eu tenho uma vida não para ser segundo o mundo, mas sim segundo a misericórdia de Deus. Quando nós continuamos no versículo 13, parte B, nós vamos encontrar aqui o Senhor Jesus mostrando a necessidade que eles iriam ter de dar continuidade a essa obra. Versículo 13, parte B, ele diz: ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, perdeu o seu sabor, como lhe restaurará o sabor? Tem como a gente tornar a dar sabor ao sal? Não tem. Então o Senhor Jesus vai dizer: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quando o Senhor Jesus aplica esse termo, jogar fora e ser pisado, ele está mostrando justamente a questão da inutilidade, ou seja, da vergonha. É tão triste a gente ouvir relatos de pessoas que eram tão fervorosas e que hoje estão no mundo. Olha, fulano era uma bênção, hoje está no mundão aí. A gente não fica feliz, fica triste, porque alguém que deveria estar no campo de batalha, servindo a Deus, honrando a Deus, que está fazendo o oposto. A grande multidão não vai olhar o que ele fazia, a quantidade de folheto que ele entregou no final de semana, quantas vezes ele participou do culto, foi dirigente, cantou, pregou, mas a grande massa vai olhar para a sua situação atual. Por isso Jesus disse: para nada presta, não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E nós sabemos muito bem que a igreja foi criada não para ser lançada fora. A igreja de Cristo jamais poderá passar por isso, porque ela é santa, ela é pura, ela é perfeita, ela tem uma função única. Ou seja, as bem-aventuranças que são descritas do versículo 3 ao versículo 10, nós podemos já sentir desde o momento da nossa conversão. Ah, pastor, mas o mundo hoje está em injustiça, está em pecado. De fato está, mas esse ápice da justiça, ele se dará quando Cristo vier. Mas a igreja estará aqui justamente para manifestar a justiça do reino dos céus. Por isso que cada crente é o que? É embaixador. A função do embaixador é tão importante fora do seu país, que ele é o representante do seu país em outro lugar. Ele é comparado a um chefe de Estado. Ou seja, eu, vocês, onde nós estivermos, nós encontramos a grande multidão precisando de Jesus, e eu estou ali, seja de passagem, seja trabalhando, por algum motivo. Deus me colocou ali para ser salvo. Deus me colocou ali para ser um instrumento para a sua glória. Deus me salvou e me colocou ali para servi-lo com toda alegria, com todo zelo e com toda a dor. Quando nós chegamos no versículo de número 14, nós vamos encontrar agora a segunda metáfora. Ele vai utilizar aqui o exemplo da luz. E são figuras muito vivas, onde elas vão mostrar de uma forma direta a relação do crente com Deus, ou seja,
A luz, ela apresenta aquilo que está oculto. Se nós apagarmos a luz aqui do templo, tudo ficará às escuras. Ao acender, nós podemos nos visualizar. Então, o papel da igreja, o papel do crente é justamente mostrar a verdade em meio. Isaías chama Jesus de luz, a luz da esperança. Quantas e quantas pessoas nós podemos encontrar a voz dos pais e ouvindo a voz do mundo? Nós, como luz, devemos mostrar a verdade. Então, os discípulos, eles são comparados à luz. Onde eles chegarem, eles deveriam ser conhecidos. Eles deveriam ser apresentados, visualizados. Nós podemos entender aqui, meus irmãos, que tanto o sal quanto a luz, eles nos trazem uma denotação exata da palavra. De uma forma clara, objetiva, ele apresenta que os discípulos, quanto os cristãos, têm uma missão na terra. E não tem como um cristão dizer: olha, pastor, estudar a Bíblia não é comigo não. Certa vez eu escutei isso, quando eu me converti, conversando com irmãos: não vai estudar a Bíblia não, esse negócio é para pastores, não, é para crente. É para o crente. Porque eu preciso me preparar. Eu tenho que pregar. Imagina, eu estou no meu trabalho, uma pessoa me faz uma pergunta bíblica: espera aí, deixa eu ver para o pastor. Pastor, você quer o quê? Aquela pessoa vai dizer: rapaz, isso aí você não crê, você vai estudar a Bíblia. Né? Então eu estou fazendo vergonha, estou passando vergonha. Mas, sempre, tanto os discípulos, a função era essa, a missão era essa, quanto o crente, ele sempre vai ser o que? Confrontado. Só levar o crente: vem cá, me faça uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque a Bíblia diz isso. Logicamente, dentro das nossas possibilidades, nós vamos responder. E qualquer dia, olha, eu vou conversar com uma pessoa que sabe mais do que ele, mas eu vou dar a resposta. Sempre apresente a verdade. Eu não sei de tudo, ninguém sabe, porque a palavra de Deus é eterna, né? Por isso que nós vamos ter eternidade para conhecer Deus. Eternidade. Mas dentro do que eu sei, das minhas possibilidades. Queremos louvar o Senhor por mais um hino do canto cristão. Escuta.
conosco também, toda a igreja. Agradecer aos nossos amigos visitantes mais uma vez.